Bom dia a todos. Eu queria inicialmente fazer o meu agradecimento a Deus pela oportunidade de estar aqui, contribuindo de maneira voluntária nesse projeto e nessa eleição. Agradecer ao Codefos pela oportunidade de promover esse debate. Ele é importantíssimo para a sociedade iguaçuense, de tal forma que possamos, no mesmo momento, ouvir todas as posições, todos os posicionamentos, as propostas, e sujeitá-la ao julgamento do nosso eleitor. Queria cumprimentar os candidatos e as candidatas que compareceram a esse debate, lamentar aqueles que não permaneceram até o final. Eu acho que seria importante permanecer, não apenas falar, mas também poder ouvir a proposta de todos. Então, sinto a ausência de alguns aqui e realmente isso não é adequado num processo político que quer maturidade e quer participação. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha história, a exemplo do Sidney e do Luiz que estão aqui. Nós temos talvez bandeiras diferentes, ideologias diferentes ou semelhantes, mas estamos aqui convivendo pacificamente, disputando um processo eleitoral. Foz do Iguaçu, infelizmente, ficou marcada por uma tragédia e nós precisamos parar com isso. É importante que as pessoas que tenham pensamentos, ideologias diferentes, saibam sentar para ouvir, dialogar e discutir e chegar a conclusões e respostas que atendam aos anseios da sociedade para a qual pretendemos trabalhar. Eu acho que isso é básico na política. Eu queria fazer uma breve apresentação pessoal, porque talvez a minha apresentação pessoal possa mostrar para a sociedade que eu também estou, como os demais candidatos aqui, qualificado para poder representá-los, se eleito deputado estadual. Eu sou Ranieri Marchioro, sou candidato a deputado estadual pelo PTB, o meu número é 14.100 e venho de uma família extremamente humilde, mas uma família extremamente honrada. Comecei a trabalhar, pastor Chicão, aos 9 anos de idade e fiz a minha carteira de trabalho também aos 12 anos. Naquele tempo podia, Hoje não pode mais. E eu me recordo como eu tinha orgulho do meu pequeno salário que me dava alguma independência aos 9 anos de idade. Talvez o mundo evoluiu, talvez evoluiu demais, talvez precisamos repensar esses mecanismos onde a criança ou o jovem, na minha época, por necessidade, tinha que realmente trabalhar e eu aprendi a ter responsabilidade, aprendi a valorizar e a conquistar com o seu trabalho aquilo que eu realmente precisava. Aos 13 anos eu fui para um seminário católico, eu achei que tinha uma vocação para ser padre, Estudei durante 4 anos. Depois, o serviço militar obrigatório me chamou, eu fui prestar o serviço militar obrigatório e eu gostei do que eu vi lá, gostei da hierarquia, gostei da disciplina, gostei da responsabilidade e acabei permanecendo aquele ano. Apareceram algumas oportunidades para fazer curso de formação de cabos, de sargento, eu me dediquei. Estava em Francisco Beltrão e o Exército me transferiu então para ser promovido em Foz do Iguaçu. Cheguei aqui em 1985. Talvez tenha sido o fator decisivo da minha vinda para Foz. Fui acolhido em Foz do Iguaçu. Naquele mesmo ano eu fiz um concurso público nacional, fui fazer a escola de sargento das armas em Minas Gerais, depois fui para o Rio de Janeiro, fiz odontologia, circulei pelo Brasil e aí eu pedi para retornar para Foz do Iguaçu. Por que eu pedi para voltar para cá? Porque na minha opinião e na opinião de todos que vivem aqui, não existe lugar mais bonito no mundo, mais abençoado para se viver e se morar. Se esse é o lugar mais bonito e mais abençoado, por que é que nós temos tantos problemas? Por que Foz do Iguaçu tem problemas de mobilidade urbana, problemas na saúde que são extremamente graves? Eu concordo com alguém que disse aqui que esse problema não pode esperar. Por que é que nós temos isso? Por que é que nós estamos assistindo, mais uma vez, aquele sistema da velha política que nós temos que romper, da sucessão da política, de um grupo formado que domina o poder, que usa o poder econômico para se impor na eleição, e nós sabemos, concordo sim, em 2020 eu fui candidato a prefeito aqui em Foz, eu também não conhecia Foz do Iguaçu. Eu fui conhecer Foz do Iguaçu indo para a periferia, e Foz do Iguaçu tem um cinturão de pobreza gigante, apavorante.
E se alguém veio de uma família humilde, como eu vim, essa sensibilidade que você desenvolve quando você passa por dificuldades, você vai lá e percebe a mãe com o filho doente, aquele menino magrinho, aquela menina magrinha, que já na sua formação como bebê, como criança, sequer recebeu nutrição suficiente para poder que o seu sistema nervoso central estivesse preparado para lá na frente receber uma melhor formação. Nós temos que pensar nas mulheres e nas mães, concorda, Alzira? Não apenas para permitir que elas possam cuidar dos seus filhos adequadamente. Estas crianças que são vulneráveis precisam receber alimento, nutrientes básicos que vão torná-la uma pessoa capaz de, no futuro, receber conhecimento, de serem cidadãos e cidadãs produtivos para a sociedade. Senão a gente continua carregando esse peso. O peso do assistencialismo, o peso de ter que dividir poucos recursos para poder ter um olhar para essa sociedade que realmente precisa. Não tem como abrir mão disso. A única razão da existência de governantes ou de poder público é tornar melhor a vida das pessoas. Por isso que eu acho que é importante que dentro da sociedade surjam pessoas que não dependam da política, eu não dependo da política, voluntárias, para fazer um bom trabalho em prol dessa sociedade. Eu quero, ao longo da minha fala, onde é que está o tempo? Está lá. Poder responder a pergunta do Codefós de maneira adequada. Eu vejo uma extrema necessidade de eleger, em primeiro lugar, representantes de Foz do Iguaçu. Representantes locais. Nós não podemos mais enviar votos para fora de Foz do Iguaçu. Precisamos eleger candidatos da nossa cidade ou da nossa região. Ah, Ranieri, mas o deputado representa todo o estado. Maravilha, é assim que funciona. Mas na prática, haverá uma tendência do deputado eleito olhar para a sua cidade, a sua região e as pessoas com as quais ele se relaciona. E Foz do Iguaçu, me desculpe, tem potencial para eleger 2, 3 deputados. Por que é que nós não fazemos isso? O que é que falta para a nossa sociedade entender que nós precisamos ter representantes locais? Que nós precisamos ter, sim, representantes locais que tenham um pensamento e um alinhamento com o governo estadual e governo federal. E aqui eu vou discordar do Luiz. Né? Se é importante eleger um representante que converse com o governo federal, eu imagino que nessas eleições o presidente Bolsonaro seja eleito. Mas eu não discordo da posição dele de trabalhar pelo candidato dele. Isso é a democracia. Esse é o nosso caminhar. Então eu gostaria de levar esse posicionamento para os nossos eleitores, a população local. Por favor, escolham representantes de Foz. Se não vai votar para mim, vote para outro, mas vote para alguém de Foz do Iguaçu. Se votar para mim, eu quero me responsabilizar aqui em fazer um belíssimo trabalho. E o que faz um deputado estadual? Ah, fiscaliza o governador, fiscaliza o secretário, fiscaliza o vice-governador, vota leis, altera leis. Isso é uma função. E alguém bem colocou aqui, foi o presidente do Codefós, saber se esse candidato, se ele está realmente qualificado, se ele tem capacidade técnica, se ele tem conhecimento para poder, na Assembleia Legislativa, discutir os importantes projetos, os importantes temas, com propriedade. Com propriedade. E aqui, se pudesse ver uma água para mim, por favor. Por favor. E aqui eu gostaria de falar com relação às qualidades que eu naturalmente adquiri durante a minha vida, mas sem imaginar uma questão política. Nós temos aqueles chavões da política, né? Que nós precisamos... Você pode abrir para mim, por favor? Que eu estou preocupado com a educação, segurança, saúde, etc, etc, etc. Para discutir temas relacionados à saúde, nada melhor do que um professor. Alguém que conheça da área. E como tal... Muito obrigado. Para discutir assuntos relacionados à educação, que eu considero talvez o fator mais importante da ação do poder público, eu sou um professor há mais de 30 anos. Conheço da educação pública. Então eu acho que eu teria todas as condições de bem representar Foz do Iguaçu
em questões relacionadas à educação. Saúde pública, direito de todos, dever do Estado. Isso não é uma questão que resolve o problema. Nós precisamos de pessoas realmente comprometidas, que tenham sensibilidade e que entendam como é que o sistema funciona. Eu sou um profissional de saúde, com mestrado, já trabalhei na saúde pública, trabalho na saúde privada, conheço, então eu posso, em um momento importante do debate na Assembleia Legislativa, bem representar a minha cidade no tema relacionado à saúde. Segurança pública é um tema que afeta... perdão, não vi, me desculpe. Segurança pública. Vamos respeitar o tempo. Agradeço a todos, muito obrigado. Deus abençoe a campanha de cada um de vocês. Obrigado.